Para já, voltamos então ao tema de debate desta tarde, o surto de sarampo em Portugal. Convidados desta edição, Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros, está aqui nos estúdios em Carnaxide. Nos estúdios de Matosinhos, António Araújo, presidente da Secção Norte da Ordem dos Médicos. Boa tarde a ambos. Ana Rita, comece por si. A Direção-Geral de Saúde tem dito que, apesar destes números, não há razões para alarme. É esse também o ponto de vista da Ordem dos Enfermeiros? Esse também é o nosso ponto de vista, embora achemos que a Direção-Geral da Saúde poderia ter lidado melhor com a informação que dá à população. Por exemplo? Por exemplo, porque passou logo no início a ideia de que o surto seria culpa dos profissionais de saúde e, portanto, nós não entendemos assim, até porque se tivessem dito logo de início, até porque está descrito que havia profissionais de saúde que foram infectados com sarampo que tinham as 2 doses de vacina do sarampo. Portanto, isto é uma situação que está descrita e pode acontecer. Passou-se a ideia rara, mas pode acontecer e aconteceu neste caso. Passou-se a ideia de que a disseminação tinha a ver com os profissionais de saúde e tem que haver algum cuidado na forma como a Direção-Geral da Saúde transmite a informação e também tranquiliza a população. Mas é do seu ponto de vista, a forma como essa informação foi passada, nesses termos, enfim, foi por negligência ou foi nesta tentativa de tranquilizar a população? Nós queremos que, talvez falta de experiência com o antigo Diretor-Geral da Saúde, estas situações não aconteciam. A senhora Diretora-Geral da Saúde está há pouco tempo no cargo. Foi vice há muitos anos. Foi, mas não tinha esta responsabilidade, no fundo, de tranquilizar e de dar informações à população. Aquilo que nós, da parte dos enfermeiros, queremos dizer é que os que não tinham a segunda dose de sarampo, porque havia alguns, não é o meu caso, porque tenho 41 anos e, portanto, já tinha as 2 doses, mas contactaram a Ordem, estão a responder muito bem à vacinação, a retirar dúvidas e todos aqueles que não trabalham no Hospital de Santo António, em Matosinhos e noutros locais, mesmo no resto do país, estão a fazer a respectiva vacina. Portanto, para nós não faz qualquer sentido discutir a questão da obrigatoriedade, porque muito há para fazer antes dessa discussão e depois podemos falar um bocadinho sobre isso. Sim. E o Presidente da República, o próprio Presidente, disse que esta questão levanta muitos problemas constitucionais. E da parte da Ordem dos Médicos, António Araújo, boa tarde. Há apreensão em relação à situação ou não? Não, da parte da Ordem dos Médicos não há qualquer tipo de apreensão. Este é um surto que não era expectável, como é lógico, mas que advém da importação de um caso de sarampo. Em Portugal já não havia endemia de sarampo, porque nós temos, apesar de tudo, uma taxa de vacinação muito elevada e, portanto, temos uma cobertura muito elevada na nossa população. Falta-nos realmente aquele grupo etário na casa dos 44 anos, que foi uma camada da população que não tinha apanhado, não tinha contraído o sarampo enquanto ele foi endémico em Portugal e, por outro lado, ainda não tinha sido abrangido pelo Plano Nacional de Vacinação. E, portanto, é esta camada de cidadãos que interessa realçar. Relativamente à questão das vacinas serem ou não obrigatórias para os profissionais de saúde. Bom, a Ordem dos Médicos tem uma posição ligeiramente diferente da Ordem dos Enfermeiros, porque isto é como tudo, o empregador poderá gostar que os seus funcionários estejam vacinados e poderá tentar de alguma forma incentivá-los a que estejam vacinados, o que faz sentido porque os protege a eles e, por outro lado, protege também os doentes com quem eles contactam. Mas está descrito, imagino que sim, o grau de eficácia desta vacina, porque o que chegamos à conclusão com este caso é, estando a vacina no Plano Nacional de Vacinação, havendo enfermeiros, por exemplo, que têm as 2 doses tomadas, eles não ficam absolutamente imunes. Não confere imunidade total, mas confere proteção acentuada, de forma a que os casos que aparecem de sarampo são raros e são muito mais ligeiros, não têm aquele grau de tão acentuado como teriam se o indivíduo não estivesse vacinado. E quem já teve sarampo, eu por exemplo tive com 5 anos, posso estar tranquilo ou não tenho 100% de tranquilidade?
Não, quem contraiu o sarampo, essa é a única forma que garanta 100% que não voltará a ter sarampo. E, portanto, estará perfeitamente protegido deste surto. Já voltamos a conversar. Para já lembrar que o maior número de casos registra-se no norte do país. O surto não está, no entanto, a afetar, pelo menos hoje, o funcionamento do Hospital de Santo António, no Porto, onde, Márcia, 15 dos 44 profissionais de saúde que precisaram de baixa regressaram já hoje ao trabalho. Precisamente, e uma das funcionárias aqui do Hospital de Santo António que saía há pouco não quis falar ou gravar connosco, mas disse que sim, que o ambiente aqui já começa a ser de normalidade, a ver colegas a voltar ao trabalho, e, enfim, outros colegas que aceitaram ser vacinados, mas que é um ambiente tranquilo. No entanto, quem chega, quem vem de fora, as notícias obviamente preocupam. É o caso deste casal que veio de Santa Maria da Feira para ver o irmão que estava internado, foi operado, e vieram já de máscara de casa. De casa, já trouxemos a máscara de casa, que era para chegar aqui e utilizá-la e para nos proteger. E as notícias sobre este surto do sarampo preocupam-vos de alguma maneira? Preocupou, e a gente, para se prevenir, então trouxemos a máscara já de casa para nos proteger. Achámos que a gente temos que ajeitar a maneira da gente, em vez de aumentar a doença, diminuir a doença, senão que é mais... A senhora é vacinada? Sou, sim. Portanto, foi vacinada quando era mais pequena? Sim. Então, portanto, qual é o seu receio? O receio era de poder apanhar, sei lá, essa doença do sarampo ou até qualquer outra, que às vezes anda para aí a gente nem saiba. E foram tomadas medidas acrescidas com o seu cunhado, que esteve aqui internado durante alguns dias? Sim, a nós ninguém nos disse nada para a gente vir de máscara. Nós é que tomamos a iniciativa por nós, porque ele que ouvimos na televisão, e então prevenimos. E é a favor ou contra o facto da vacinação passar a ser obrigatória? É obrigatório. Acho justo ser obrigatório, porque há pessoas que pensam que a coisa que não vale nada e que até não adianta nada, e isso é uma coisa que previne muito. A sua filha é enfermeira? É, sim. É vacinada? É, sim, senhora. E ela está-nos sempre a explicar, foi por isso que ela disse para nós trazer máscaras para... Ela é enfermeira aqui neste hospital ou em outro hospital? Não, é em São Pai de Loures, no Centro de Saúde de São Pai de Loures. Já lhe ligou com certeza para lhe falar sobre o seu cunhado? Ela esteve lá a comer com nós e já nos avisou. Muito obrigada. O Sr. Justino, portanto, o seu irmão que está aqui, está internado, entretanto já teve indicação de que iria ter alta hospitalar. Foi agora ao meio-dia que eles me disseram que era alta ao meio-dia. O senhor também veio de máscara, está preocupado com este... Com o que dizem, e eu estou preocupado com a minha doença. Olhando à minha idade, tenho coisa de apanhar mais vírus, não é? Porque uma pessoa já sou uma pessoa de idade, não sou jovem, não é? Mas eu tenho as minhas vacinas todas em dia. Desde pequenino temos as vacinas em dia, é isso que eu tenho. Esteve já dentro do hospital, viu alguma movimentação diferente? Não, só vim aqui à frente, mas não cheguei a entrar. Deixei porque logo que elas disseram que ele não estava, não valia a pena entrar. Eu aproveito então esta senhora que entretanto se juntou aqui a este direto e pergunto-lhe, veio alguma consulta ou está a visitar alguém? Não, vim fazer uma visita à minha prima. Mas realmente vejo muita gente de máscara e ouve-se muito falar no surto do sarampo. E a sua prima que está internada, houve alguma cautela com ela, algumas medidas de prevenção? Sim, temos que ir de máscara para não andarmos nos corredores sem máscara, e entramos no hospital pormos a máscara sempre. Na sua opinião, considera que os profissionais de saúde deveriam ser obrigados a serem vacinados ou não? Sim, claro, sim. Isso ao menos protege mais um bocadinho as pessoas. Embora antigamente eram todos vacinados contra o sarampo. Agora, pronto, é um reforço, acho bem. Considera que foram tomadas as medidas indicadas neste surto de sarampo aqui, que começou, enfim, aqui no Centro Hospitalar de Santo António? Sim, fala-se na vacina e a proteção das máscaras, e os vírus podem andar a proteger um bocadinho a mais as pessoas e pronto. Portanto, desde que foram, enfim, revelados os primeiros 2 diagnósticos de sarampo, já foram administradas quase 900 doses de vacinas aqui entre profissionais de saúde e a quem tem vínculo laboral com o Santo António. Acha que isto já deveria ter acontecido mais? É sim, antigamente o sarampo não era um caso muito grave, agora pronto, como é muita gente e eles estão aí também, têm que se proteger da saúde deles, né? Estão a acudir outras pessoas e ficam doentes e não deviam ficar, né? Pronto, acho muito bem o
Governo tomar essa iniciativa, ou seja, quem for. Muito obrigada. As pessoas que aqui estão então à porta do Santo António a dizerem que acham que sim, que a vacina devia ser obrigatória para profissionais de saúde, de pessoas que vêm à cautela. Este casal então que vem de Santa Maria da Feira e que trouxe a máscara já de casa porque estão obviamente preocupados com este surto de sarampo, portanto é melhor prevenir que remediar e portanto trouxeram a máscara com eles para entrarem aqui no Santo António. Lá dentro, como digo, tentei falar com uma funcionária que não gravou, mas que me disse que, apesar de tudo, apesar das máscaras, apesar de se falar sobre este surto, que há alguma tranquilidade e que já vê colegas a regressarem ao trabalho e vê outros a serem vacinados e que acredita que, portanto, em breve poderá se respirar melhor aqui dentro do Hospital de Santo António e, como digo, esta funcionária dizia-nos que é um ambiente de tranquilidade. Para já, Márcia, pelo menos algumas das visitas, esta é ainda a hora da visita no Santo António, algumas das visitas a terem as precauções necessárias relativas à situação. Abrimos agora a linha para a opinião dos espectadores da SIC Notícias. Queremos saber a opinião de António Rebelo, colega da Costa da Caparica. António, boa tarde. Muito boa tarde, jornalista, e a todos intervenientes no assunto. Eu tenho 80 anos, 79, vou fazer 80. Eu era menino, tive 6 anos, tive sarampo. Não afetou nada, não prejudicou nada, porque estava vacinado. Porque estava vacinado porquê? Porque na escola onde eu andávamos todos, ia a Brigada da Saúde lá a dar a vacina contra o sarampo. Por isso estávamos todos vacinados. Como é que agora, a esta altura, já há 6 anos, porque é que não há um certificado de vacinas para todas as pessoas? Tem um registro de vacinas. Por aquele lado, há o médico de família, está vacinado, tem que ser vacinado. Mas tem que ser vacinado. E da escola, verem, certificado de vacinas. Tem certificado de vacinas? Não tem. Tem que arranjar e tem que tratar do assunto. Porque muita gente, muitos portugueses, não são vacinados contra o sarampo e contra mais outras doenças. Eu vou ao médico de família e pergunto, quantas as vacinas? Está tudo. Vou lá ver o computador, está tudo bem. Isso tem que haver uma fiscalização, tem que haver prevenção. Se houver prevenção, também digo que não vai para a frente. Se há gente com sarampo agora, é que não foram vacinados, não foram protegidos. Por isso peço que seja obrigatório a vacinas contra o sarampo, contra mais coisas, contra a rubéola e contra mais doenças. Está bem? Obrigado. Deus. Muito obrigado, António. Realçando, no entanto, que a vacina contra o sarampo faz parte do Plano Nacional de Vacinação. Maria Carreiro está a ligar de Quarteira, no Algarve. Muito boa tarde. Sim, boa tarde. Eu gostaria de falar a respeito de ser obrigatório ou não, que é uma coisa que preocupa quem tem filho, a mim preocupa particularmente, quando nós sabemos que há ingredientes nas vacinas que definitivamente podem causar danos à nossa saúde. Eu estou falando do mercúrio, do alumínio, do formaldeído, o etilenoglicol e outras coisas que ainda são atenuadas, né, patógenos atenuados. Por exemplo, o mercúrio, a gente sabe que é o terceiro mais tóxica substância conhecida por nós seres humanos, é um metal pesado e é comprovado que é um neurotóxico para a gente. Maria, deixa-me perguntar-lhe, a Maria é terapeuta de que área? Eu sou massagista na área da terapêutica. Pronto, e portanto defende uma medicina mais natural e portanto menos esta medicina... Não, eu não defendo tanto... Estas terapêuticas mais clássicas. E eu defendo que a gente está com falta de conhecimento e de informação por parte dos responsáveis, né? Meus filhos são todos vacinados, eu não sou contra a vacinação, mas me preocupa muito e eu gostaria de saber... quais são os passos que os responsáveis por nossa saúde, por assim dizer, nós somos responsáveis em primeiro caso, né, de tomar vários cuidados que muitas vezes não tomamos, mas eu gostaria de saber em que passo está e o que pensa o nosso governo em relação a tantas coisas que podem nos fazer mal. A gente sabe que há ligação comprovada já das vacinas com o autismo, não é comprovado pelas instituições porque... Muito bem, Maria, já percebemos quais são as suas dúvidas, vamos tentar responder a elas daqui a pouco. Agora ouvimos a opinião de Luís Ferreira, que está a ligar do Porto. Luís, boa tarde.
Boa tarde. Olha, antes de mais, gostava de dizer a essa senhora que não coma peixe por causa do mercúrio. O peixe do mar está cheio de mercúrio, veja lá se vamos ter preocupações com o mercúrio, por mínimo que seja, com certeza que é altamente tóxico, mas se vamos alegar que não se deve vacinar por causa do mercúrio, então que não coma peixe. Agora, falando concretamente deste assunto, eu conheço muito bem o meu hospital, o Hospital Santo António, não estou nada preocupado. Eu tenho a sorte de ter nascido antes de 1970, logicamente, segundo os padrões que estão definidos das pessoas que nasceram. E eu lembro-me quando era criança que até em casa se usavam, pintavam-se as janelas de vermelho e usavam-se celofanes vermelhos para que a gente não... Nas lâmpadas, sim. As lâmpadas e tudo, essa coisa toda, quando éramos miúdos fazíamos isso, ou faziam-nos isso. E eu lembro-me disso, aconteceu também com o meu irmão e portanto, depois quando um tinha, punha-se todos, que assim ficava logo tudo resolvido, não é? Portanto, era ao princípio, aqui no centro do Porto, onde eu moro e sempre morei. Agora, um outro aspecto, por exemplo, sabemos, evidentemente eu conheço muita gente, nomeadamente os enfermeiros do Hospital Santo António, e sei que não há propriamente uma cultura de contra as vacinas, não há, antes pelo contrário. Mas nós sabemos que o meu filho mais velho tem 39 anos, nasceu em 79. Mas a partir de 75 ou 76 sabemos que todas as crianças acabadas de nascer eram batizadas de uma delas era essa, exatamente, do tétano. E portanto isso, há aquele ato entre os 1975 e para trás, não é? E até aqueles como eu que foram expostos ao sarampo de uma forma natural, por infecção na comunidade, etc. Portanto há um hiato de pessoas que são essas tais de 40, 50 anos que estão mais expostas. Agora eu queria referir um outro aspecto que me vem perturbando há uns anos esta parte. Tem a ver concretamente com a senhora bastonária dos enfermeiros. A senhora bastonária dos enfermeiros, quando, por exemplo, no tempo do Dr. Macedo, que era Ministro da Saúde, do PSD, logicamente, não é? Quando eu, no próprio Hospital de Santo António, me mandaram comprar uma injeção de penicilina porque não tinham, e eu tive que ir à farmácia à beira da Torre dos Clérigos comprar e voltar à urgência para me darem, porque não tinham esgotado, não havia estoque e as coisas estavam paradas. A senhora bastonária não berrava, porque nessa altura ela, como é militante conhecida do PSD, muito conhecida do PSD, como aquele enfermeiro que é do sindicato aqui do Norte dos Enfermeiros, berram tudo agora, desde que este governo está no poder. Porque esta senhora bastonária é claramente uma fanática do seu partido, tem todo o direito de ser, mas quando é bastonária não pode ser. António, isso tem o quê a ver com o sarampo? Eu sei, mas ela está a falar de uma maneira geral. Não, estou a perguntar-lhe. Eu já vou dar a resposta à Ana Rita, mas queria saber o que é que isso tem a ver com o tema em discussão. Não tem a ver com essas posições que ela tem, sempre que há qualquer coisa de ponta na saúde. Ela toma sempre estas posições anti-governo, porque ela é claramente uma militante, esquece que é militante, e como bastonária não pode ser militante, tem que ser bastonária. António, então eu vou dar a resposta à senhora bastonária, só que quero perguntar-lhe se o António é militante de algum partido, para ficar nos kits. Sou Posso saber de qual? Que apoia o atual governo. Pronto, muito bem. Então temos de um lado um participante apoiante do atual governo, do outro lado a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, alegadamente não desconheço, militante do PSD. Quer responder ao António? Eu preferia primeiro responder à Mariane. Sim, que falou dos produtos tóxicos. Vamos ao António, porque isto é muito importante e as pessoas estão-nos a ver lá em casa. As vacinas têm alguns componentes como o mercúrio, mas numa dose tão mínima que no meio ambiente nós respiramos muito mais mercúrio do que aquele que têm as vacinas. Portanto, elas são sujeitas a testes absolutamente controlados. Não têm nenhum problema para a saúde, pelo contrário. As vacinas e os enfermeiros que as administraram, eu arrisco-me a dizer que salvam mais vidas e salvaram mais vidas nos últimos anos do que o INEM. E ela disse aqui uma questão relacionada com o autismo que eu gostava que as pessoas de uma vez por todas entendessem isto. Esta vacina do sarampo, da papeira e da rubéola foi lançado um estudo por um médico que entretanto está afastado, já não é médico, foi afastado da Ordem dos Médicos inglesa, que era um estudo falso que relacionava a vacina da VASP com o aparecimento do autismo. Esse estudo foi desacreditado. Não é verdade que isto aconteça. Mas o mito ficou, não é? Ficou até porque as pessoas procuram muita informação no Google em vez de irem à procura dos seus enfermeiros no centro de saúde.
Em relação ao António, queria-lhe dizer que tem que se queixar ao meu antecessor, porque eu não era bastonária no tempo do anterior governo, tenho muita pena de não ter sido, porque as minhas posições, e já o disse aqui várias vezes, iriam ser exatamente as mesmas. Nós estamos em defesa do Serviço Nacional de Saúde, todos nós temos simpatias partidárias, todos nós temos militância. Eu tenho uma militância no PSD que nunca escondi e fui eleita pelos meus pares precisamente dizendo aquilo que era e quem era. O que eu vim fazer na Ordem dos Enfermeiros foi defender os cidadãos, que é aquilo que diz o nosso estatuto, e também os enfermeiros e a dignidade não. Mas antes desta questão da obrigatoriedade, deixe-me dizer-lhe porque é que nós não estamos a defender a obrigatoriedade. Porque neste momento, e eu creio que as pessoas lá em casa não sabem, é evidente que devemos todos estar vacinados. Mas nós não temos serviços de vacinação abertos todos os dias porque há falta de enfermeiros. Temos serviços de vacinação nos centros de saúde que só abrem alguns dias da semana. Temos vacinas como esta do sarampo, da papeira e da rubéola, que muitas vezes não há estoque. Isto já aconteceu comigo como enfermeira, porque esta é a minha área. E, portanto, enquanto nós não resolvermos estas questões... Irem pessoas à procura da vacinação. Sim, e não poder dar. E não poder dar porque não tinha e ficava com os contactos dos pais, as pessoas iam uma ou duas vezes, não havia a vacina e depois o senhor é pai, vai lá 2 vezes, quando eu o chamo, se calhar tem alguma relutância em vir porque já está chateado. Se calhar o António Araújo pode ajudar-nos também aqui na conversa. António, o sarampo durante muitos anos foi considerado erradicado em Portugal. Como é que isto depois ressurge? António? Não sei se... Diferença. Não, penso que... Ouviu a minha pergunta? Ouvi. Isto tem a ver, sobretudo, com um caso importado de França. O sarampo era endémico até à implementação do Plano Nacional de Vacinação. Desde aí, praticamente desapareceu e, portanto, Portugal pode-se orgulhar de ter uma das maiores taxas de vacinação a nível do país, de cobertura contra o sarampo. E este caso vem importado de França, onde existe um movimento muito grande contra as vacinas e, portanto, algo que nós contestamos, e eu neste aspecto estou perfeitamente de acordo com a senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros, e, portanto, França, por exemplo, tem vários surtos de sarampo por causa desta questão de não vacinarem as crianças por medo da vacina. E depois, vivemos com fronteiras abertas, António, não é? Exatamente, e por isso deixe-me desdramatizar 2 situações. A primeira, sublinhando as palavras da senhora bastonária, referindo a segurança da vacina. A vacina é perfeitamente segura para a população. O estudo que foi referido que relacionava a vacinação com o autismo foi verificado tratar-se de uma fraude, foi retirado da revista onde tinha sido publicado e o médico foi basicamente suspenso da sua atividade médica. E, portanto, a vacina é segura. Esta questão do surto é um surto que vai ser, tenho a certeza absoluta, autolimitado no tempo. Não quer dizer necessariamente que não venham a surgir ainda novos casos nos próximos dias. A vossa peça referiu isso e referiu de uma forma muito clara. Nós não conseguimos prever nos próximos dias que não possam surgir mais alguns casos, mesmo alguns casos dispersos pelo país, porque hoje em dia a mobilidade das pessoas é muito grande. Portanto, esta ideia de que o surto está, digamos que quase confinado à região norte, é melhor ter cautela. Pode não ser verdade, pode não ser verdade, e pode não ser verdade exatamente por isto, porque realmente as pessoas acabam por se mobilizar. Repara, havia uma suspeita que não foi confirmada em Braga, houve um outro caso confirmado fora do Porto, mas é possível que possam vir a confirmarem-se mais alguns casos fora do Porto. Isso não quer dizer que o surto não esteja, em termos populacionais, controlado. Por outro lado,
este surto... Mas controlado, para se dizer que um surto está controlado, que itens é que é preciso preencher? Não, tem a ver com o facto de o número de casos vir a atingir um pico e depois progressivamente vir a diminuir, tal como acontece, por exemplo, no caso da gripe, da infecção da gripe. E já atingimos esse pico neste caso? Eu acho que neste momento ainda ninguém consegue afirmar isso perentoriamente. Nós esperamos que sim, esperamos que com todas estas medidas que foram implementadas, que realmente já se tenha conseguido atingir o pico. Mas duvido que neste momento alguém consiga perentoriamente afirmar isso. Isto não quer dizer que a população não deva estar calma e confiante nos serviços de saúde, nomeadamente nos senhores enfermeiros e nos médicos, porque realmente nós temos uma qualidade na nossa saúde muito grande, temos profissionais de saúde muito atentos, muito empenhados e, portanto, estou plenamente confiante de que este surto rapidamente vai ser controlado e vamos voltar à normalidade. Agora que são 4 horas, quase 5 minutos, ligação à redação do Jornal Expresso, onde está a jornalista Vera Lúcia Reigoso, especialista em questões de saúde. Vera, boa tarde. Tivemos um surto da doença no ano passado, temos agora outro novamente. Vamos ter todos os anos um surto de sarampo? Boa tarde. Tivemos um surto o ano passado de sarampo, este ano estamos a ter e é provável que venhamos a ter nos próximos anos. Isto porquê? Porque a imunidade de grupo que existia em Portugal, graças às elevadas taxas de vacinação que nós temos, de alguma forma foi quebrada a partir do momento em que passámos a ter casos de sarampo dentro de fronteiras. Isto é, no surto do ano passado, passámos ou voltámos a ter casos de transmissão entre portugueses, não só pessoas que vinham de fora, que traziam o vírus, mas que o transmitem entre si, dentro de Portugal e entre a população. As taxas, neste caso a cobertura vacinal, nós temos em Portugal das mais elevadas na Europa e seguramente do mundo, mas o último inquérito serológico que foi feito em Portugal e que data do ano passado e que fala sobre o que é a imunidade e as defesas da população portuguesa, vai revelar que em alguns grupos, em algumas faixas etárias, a imunidade está abaixo dos 95%. Ou seja, mostra que há, digamos assim, algumas brechas no escudo protetor que existe na população. Portanto, tudo... E isso significa, Vera, que o surto pode repetir-se? Claro. Ou é provável que... O surto pode repetir-se e é provável. E neste momento podemos ter não um surto, mas 2 em simultâneo, aliás, como aconteceu no ano passado, nós na realidade tivemos 2 surtos. Tivemos um surto que teve origem no Algarve e um surto que teve origem na região de Lisboa. Porquê? Porque as análises do Instituto Ricardo Jorge vieram depois demonstrar que estávamos a falar de subtipos diferentes do vírus do sarampo. Neste caso, para chegarmos a essa mesma conclusão, vamos ter que esperar pelas análises que são feitas, mas neste momento nós temos casos concentrados, a maioria, num grupo de profissionais de saúde num hospital, portanto no caso do Hospital de Santo António, mas há hoje registro e confirmação, e isso foi dito pelo próprio Secretário de Estado, de um caso em Pombal. Portanto, se nós temos uma pessoa infectada com o vírus em Pombal, sabendo nós que essa pessoa não vive numa redoma e não está isolada, todas as pessoas com quem ela contactou estão neste momento em risco de poder ter o vírus e de poder desenvolver a doença. Mas estes dados a que fazias referência e os números que foram conhecidos e que mostram que a maioria das pessoas afetadas é, enfim, relativamente jovens e também os profissionais de saúde, isso significa que, de algum modo, o surto está confinado ou nem por isso? O surto tem duas frentes, digamos assim, de ataque, se podemos entender. Tem uma frente que está, sobretudo, no meio hospitalar, onde tem o maior número de casos neste momento e poderá estar, de alguma forma, aí entre essas paredes. Mas, havendo um caso em Pombal de uma pessoa que não é profissional de saúde, pode estar a abrir-se uma outra frente de exposição, um outro elo de transmissão nesta cadeia.
Ao nível dos profissionais de saúde, visto que são pessoas que estão em espaço fechado, num contacto muito próximo, que trabalham com uma população que à partida está debilitada. Nós não nos podemos esquecer que uma pessoa quando vai ao hospital é porque à partida estará doente. Se estará doente, tem menos hipóteses das suas defesas conseguirem, de alguma forma, serem mais fortes do que o vírus. Portanto, a propagação aí é muito maior e o risco é muito maior. Daí a discussão, Vera, sobre a obrigatoriedade ou não, e já falámos sobre isso aqui esta tarde, da vacinação dos profissionais de saúde. Exatamente. Em Portugal a vacinação não é compulsória, ou seja, ninguém é obrigado a vacinar-se, mas começa a surgir a discussão de se devem ou não os profissionais de saúde, pelo menos aqueles que estão na linha da frente do atendimento, e falando isto estou a referir-me obviamente aos serviços de urgência, de poderem estar vacinados. O que neste momento a Direção-Geral da Saúde recomenda é que as unidades hospitalares façam esse levantamento, saber quem são os profissionais que estão ou não imunizados contra o sarampo, e aqui isto quer dizer imunizados ou que tiveram a doença ou que têm a vacinação completa, 2 doses da vacina do sarampo, para que só esses possam então prestar cuidados ou estar nos serviços onde o risco é maior. Relativamente aos restantes, o que se coloca é, neste momento, temos os administradores hospitalares, temos o bastonário da Ordem dos Médicos a dizer que nós temos que ter os nossos profissionais vacinados, porque se estamos de facto a verificar que os surtos de sarampo, como aconteceu no ano passado e como acontece este ano, atingem predominantemente profissionais de saúde, eles têm que estar não só protegidos eles próprios, mas também de alguma forma a reforçar a tal proteção ou imunidade de grupo a que eu me referia, e que nós temos-la na população, mas nestes nichos ela tem que ser também reforçada. Pode parecer estranho falar-se numa vacinação obrigatória, mas, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde não contrata pessoas que sejam fumadoras. Ou seja, há uma série de requisitos que são exigidos aos profissionais de saúde, exatamente porque a sua profissão tem particularidades que noutras áreas profissionais não se verificam. Agradeço, Vera, estas questões que trouxeste aqui para reflexão e também para compreensão melhor do que está em causa. Vera Lúcia Arregoso, especialista em questões de saúde, jornalista do Jornal Expresso. Avançamos agora para outras opiniões. Boa tarde agora à Daniela Mata, Liga de Matosinhos. Daniela. Olá, boa tarde. Estamos a ouvi-la, Daniela. Boa tarde a todos que estão aí. Eu gostava só de referir que tomar as vacinas é não importante para nós, mas também para todos aqueles que nos rodeiam. Por isso eu acho importante que profissionais de saúde, todos, tomem vacinas. Eu gostava de só fazer outra pergunta. Quando estava grávida, fazemos todas as grávidas fazem análises. E eu, nas minhas análises foram reveladas que eu não era imune à rubéola. Eu tenho as 2 doses da vacina, Vaster, e eu gostava de saber até que certo ponto eu estou imunizada ou não ao sarampo, porque se não estou imunizada à rubéola com 2 doses, então também não sei até que ponto estou imune ao sarampo. Eu gostava de perguntar à senhora bastonária se me pode responder esta questão, por favor. Muito bem, Daniela, vamos tomar nota da sua pergunta, vamos tentar responder daqui a pouco. Agora damos um salto até ao Montijo para falar com a Maria Helena. Boa tarde, bem-vinda. Muito boa tarde a si e aos seus convidados. Eu só quero dizer que esta conversa de não tomar as vacinas porque tem o próprio vírus, porque tem efeitos secundários, então somos por aí, ninguém se trata, seja do que for, porque todos os medicamentos têm os seus efeitos secundários. Eu acho um bocadinho estranho que nesta altura, nestes tempos que vivemos, realmente estejam a surgir estes surtos de sarampo com esta frequência, porque eu penso que no espaço de 1 ano, 2 anos, surgiram já 3 surtos de sarampo, e eu não tenho a certeza se todos vieram de fora do país. Eu não fico preocupada por mim, eu tenho uma filha, também não fico preocupada por ela, e isto é claro que, como todas as vacinas, não são 100% eficazes. Eu tenho a vacina, mais tarde, ao fim de uns anos, tive o sarampo, não foi um caso muito grave,
porque lá está, as vacinas não são 100%, e tal como a vacina, por exemplo, da gripe, que é administrada todos os anos, as pessoas podem na mesma contrair a doença. Não de uma forma tão grave como se não tivessem a devida vacina. Em relação aos profissionais de saúde, ser obrigatório ou não a vacinação, não só do sarampo, mas muitas outras, eu penso que não sejam só os funcionários dos serviços de saúde, porque há muitos outros serviços públicos em que as pessoas estão em contacto com o público e também não é requerido se têm ou não têm toda a vacinação em dia. E o ser obrigatório ou não, isso tem a ver realmente com a Constituição e também com o pensar, com a forma de pensar de cada pessoa e ver que também é assim, a vacina não só nos protege a nós, mas também, como já houve uma outra senhora que disse, também poderá proteger todos aqueles que nos rodeiam, independentemente da sua profissão, da sua faixa etária, etc., por aí fora. Muito bem, Maria Helena, agradeço a sua intervenção, a opinião desta espectadora do Montijo. Voltamos ao norte, ao Porto, para falar com Ana Jesus. Boa tarde. Boa tarde. Olha, basicamente tratam-se duas questões que tenho, ou pouco dúvidas. Acho que uma delas, pelo menos, já foi esclarecida, mas faz uma certa confusão. Hoje em dia, as pessoas ainda serem tão relutantes em relação à vacinação. Primeiro porque trata-se de proteção e, como qualquer cidadão, se nós queremos os nossos direitos, também temos os nossos deveres como cidadãos. E, para isso, uma das nossas manifestações deveria ser o facto de termos um pouco de respeito por todas as pessoas que nos rodeiam e estarmos um pouco, não só uns, mas como também não infectar outras pessoas com vírus tão simples como este do sarampo e que acabam por ser às vezes tão graves ao ponto de fazer esse tipo de epidemias. Em que também está baseada a questão dos profissionais de saúde que estão ligados a todos os ramos, não só médicos, como enfermeiros, como também os ditos mensageiros que fazem o transporte de doentes pelos hospitais, em que se deveria ter realmente muita atenção, porque apesar de o sarampo ser erradicado de Portugal, ou ter sido considerado erradicado de Portugal, não foi o suficiente para voltar a acontecer com uma pessoa que veio de outro país, da Europa. Portanto, apesar das doenças serem erradicadas, eu acho que os profissionais de saúde, e não só, também pessoas que lidam com o público, como anteriormente foi dito, deveriam ter esse cuidado e, assim como nós sabemos que, por exemplo, todas as pessoas que na função pública, né, têm de ter a apresentação da vacina do tétano, não é? Pelo menos a vacina do tétano tem de ser obrigatória. Eu espanto-me porque é que as outras não. Porque, de facto, se são profissões que estão mais ligadas ao público, isto trata-se um caso de saúde pública e acho que não devemos ter um ânimo leve em julgar simplesmente uma vacina, se tem mercúrio, se não tem. Se tem ou não tem, devidamente nós temos de acreditar nos profissionais de saúde que nos guiam neste país e saber que as dosagens que possam ter ou não são ou não prejudiciais à nossa saúde. E de certo que não. Agradeço, Ana Jesus, a sua opinião nesta tarde da SIC Notícias. De Barcelos, falamos com a Cândida Marques. Boa tarde. Boa tarde. Estamos a ouvi-la, Cândida. Sim, foi o seguinte, eu só gostava de saber se eu tenho 3 netos e se por acaso os meus netos, na idade que eles estão, já teriam sido ou se não foi ou não foi obrigatório. Eu, na minha idade, acho que teve, não sei se foi. Não percebi a pergunta, desculpe. Eu acho que eu não sei se levei a vacina, se estou sujeita a contraí-la ou não é? Porque antigamente, tantos irmãos que éramos, acho que a minha mãe nem nos deu. Mas eu, que eu me lembro, também ainda não tive o sarampo, acho eu, porque a minha mãe me explica. Mas eu também gostava de saber sobre os meus netos.
Muito bem, Cândida. Se calhar aproveitamos já esta pergunta, Ana Rita, para esta questão. Há muita gente que não sabe se tomou. Sim. E que não sabe se deve ou não vacinar as crianças. O que nos diz o Plano Nacional de Vacinação, e assim deve ser, é que todas as pessoas que não conhecem o seu estado vacinal devem dirigir-se ao centro de saúde para serem vacinadas. Os netos, eu não posso dizer porque não sei as idades. Ela não disse, se tivesse dito as idades, poderíamos responder. Portanto, todos aqueles que tenham apenas uma dose de vacina, não conheçam o seu estado vacinal, não tenham nenhuma dose de vacina, devem dirigir-se ao centro de saúde. Em qualquer idade? Em qualquer idade, porque estamos numa situação de surto. E já agora dizer que o sarampo não estava erradicado, estava eliminado. Certo. Eu é que usei a expressão erradicado. Não, mas as pessoas de forma usaram, geral... mas eu próprio usei, portanto... Estava eliminado. E queria aproveitar para dizer uma coisa muito importante. Estes surtos também surgem muito, conversávamos um bocadinho sobre isso antes do programa. Nós temos muitos imigrantes a entrar em Portugal. E Portugal tem uma coisa muito boa e que eu espero que mantenha, é que independentemente das pessoas não estarem legais no país, a vacinação é gratuita para elas e para os filhos. Eu vacinei inúmeros imigrantes ilegais no centro de saúde onde trabalhava. É assim que deve ser. As pessoas não devem ter medo de ir ao centro de saúde porque nós não somos a polícia. Isto é importante que se diga. Porque vão ter direito às suas vacinas e é uma forma de todos nós nos protegermos enquanto população. Compreende-se que quem está numa situação clandestina tem medo, dirige-se a um serviço do Estado. Sim, e, portanto, acha que por aí poderá haver algum rastro. Mas eu penso que eles neste momento já sabem, porque nós vacinamos os filhos deles e vacinamos-los a eles e seguimos os bebés desde que nascem ou aqueles que chegaram cá com idades precoces. E, portanto, isto é muito importante, que eles não tenham medo de ir ao centro de saúde vacinar-se. E já agora, porque infelizmente e há garantia de sigilo, não é? Obviamente. E há, evidente, nós não podemos fazer nenhuma denúncia, nem é esse o nosso objetivo. A minha especialidade é saúde comunitária e saúde pública e o meu objetivo é que todos possamos estar protegidos através desta medida. Mas dizer que toda a gente sabe que o Serviço Nacional de Saúde atravessa uma crise grave e infelizmente se investiu-se na promoção. As vacinas fazem parte da promoção de saúde. Aquilo que o primeiro ouvinte dizia, que tinha enfermeiros nas escolas e que iam verificar o estado vacinal, com a falta de enfermeiros que há no sistema, houve muita coisa que deixou de se fazer. Os enfermeiros dos centros de saúde têm que ser em número suficiente para ir às escolas, para ir às coletividades, para verificar o estado vacinal, porque só aí, como dizia a Vera Arregoso, é que nós podemos garantir que a cobertura desta vacina e de outras está acima dos 95%, que é aquilo que nos confere a imunidade de grupo enquanto população. Não estando, é evidente que estes surtos podem acontecer. Como eu disse ainda há pouco, se eu não tenho os serviços de vacinação abertos todos os dias porque não tenho enfermeiros, eu não estou a fazer uma boa promoção. Por isso é que achamos que a discussão da obrigatoriedade é completamente ao lado enquanto não fizermos esta discussão. António Araújo, tivemos a Daniela com aquela pergunta quanto à imunidade e à situação do sarampo e da rubéola na gravidez. Quer ajudar a Daniela a ficar mais esclarecida, por favor? Não, as vacinas não são 100% eficazes e isto tem muito a ver com a resposta imunológica de cada organismo. E é por esse motivo que mesmo as pessoas estando vacinadas podem ter uma forma mais atenuada, neste caso sarampo. É também por este motivo que são necessárias 2 doses da vacina. É no sentido de estimular o mais possível o sistema imunitário e de lhe conferir uma vigilância depois para o resto da vida. Deixe-me também sublinhar aqui uma outra questão que é importante, é que quem não está vacinado para o sarampo ou que não saiba se teve sarampo, pode ser vacinado, com exceção de grávidas, crianças com idade inferior aos 12 meses e depois doentes que estejam imunodeprimidos, nomeadamente, por exemplo, doentes com cancro que estejam a fazer tratamentos oncológicos ou, por exemplo, doentes com SIDA que estejam a fazer antirretrovirais. E, portanto, tirando estes grupos de cidadãos, todos os outros que queiram ser vacinados, na dúvida, devem ser vacinados no sentido de alguma forma, reduzir o mais possível a dimensão deste surto.
Sendo que este surto, como é lógico, não pode estar na mente das pessoas confinado apenas ao Hospital de Santo António, porque com a mobilidade que existe hoje em dia, é muito possível, e eu volto a frisar, que possam aparecer casos fora da cidade do Porto. É no Porto que nos mantemos agora para ouvir a opinião e também o comentário do Fernando Cardoso, está na SIC Notícias. Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Olha, eu sou residente aqui do Porto, mais concretamente muito perto do Hospital de Santo António, meio quilómetro, 1 quilómetro, e acontece que nunca tive a dizer nada sobre esse hospital, porque sempre me tratou bem, só que ultimamente não sei o que é que está a passar, não sei se é por causa destas queixas dos enfermeiros e dos médicos, quando os médicos fazem greve, a seguir aos enfermeiros, e quando os enfermeiros fazem, pronto, parece que é um ciclo vicioso. Pronto, em primeiro lugar eu queria só acrescentar que o caso da vacinação contra essa situação, em primeiro lugar os profissionais de saúde deveriam de ser obrigados a ter esta vacina. Porque assim, eles vão, quer dizer, uma pessoa vai a um hospital, no fundo fica com medo, quer dizer, sai de lá mais doente que ao que entra. Como o meu caso, quer dizer, é um caso à parte, não tem nada a ver com essa situação, que entrei com um infarto e deram uma pulseira amarela, isto no rastreio do Hospital Santo António. Portanto, é assim, os profissionais têm que ser vacinados, médicos, enfermeiros e auxiliares e por aí fora. Isto na minha maneira de ver. Se não quiserem ir ser vacinados, pronto, escolham outro tipo de profissão, sei lá, para outra área, engenheiros ou advogados, ou não sei o que é. Agora, dentro de um hospital, toda a gente sabe que um hospital é uma fonte de doenças. As pessoas entram lá, às vezes, quer dizer, o próprio hospital, a própria administração, os próprios profissionais nem têm a culpa. É quem o rodeia. Eu estive lá uma semana, eu estou um bocado nervoso porque eu tive um infarto há uma semana aí no hospital. Eu há uma semana estive em cardiologia e reparei que a higiene interna do hospital é uma pouca vergonha. As funcionárias, a própria água, era mais preta que a água do esgoto. Eu andava lá, pronto, de lado para lado, porque eu tive um infarto e o médico disse, olha, você tem que andar porque não pode estar aqui na cama. E eu olhava para as funcionárias, coitadas, pronto, ganham um pouco, provavelmente deve ser isso, mas, quer dizer, as pessoas não há ninguém a fiscalizar, está a entender? Fernando, eu ficava a falar sobre esse assunto consigo, mas estamos a desviar-nos do assunto do sarampo. Desejo-lhe uma boa recuperação em relação ao problema de saúde com que está. Fazemos agora uma nova ligação em direto ao Hospital de Santo António, no Porto. Márcia, os utentes do hospital preocupados com as notícias deste surto ou nem por isso? Sim, estão preocupados. É o caso desta senhora que é cuidadora de uma senhora que está internada já. Em cardiologia desde quinta-feira. Há pouco dizia-me não usa máscara. Também não. Máscara, estou preocupada, mas não usei máscara. Realmente faz uma aflição, porque eu tenho assim um bocado de falta de ar. E agora estou preocupada porque já estou desde ontem a tentar arranjar uma ambulância para levar a senhora para casa para a Meia e não consigo uma ambulância nem a pagar. A senhora está em cardiologia, nos cuidados intensivos, mas não tem direito a uma ambulância do hospital. No que respeita ao que estamos aqui a falar sobre o sarampo, pergunto-lhe se está a usar máscara, se houve alguma medida. Não, estou a falar da senhora que... Da senhora que está. Não, ela tem tudo em ordem. Ela também é doutora, sabe, está tudo em ordem. Claro que estou preocupada, não é? Devia usar máscara, mas também não usei. Mas quero fazer um apelo, arranjem-me uma ambulância para uma... E acha que é possível, a pergunta que eu lhe coloco é, acha que os profissionais de saúde deviam estar vacinados, devia ser uma vacinação obrigatória ou não? Eu acho que sim, eu também sou vacinada e vacino-me sempre, eu acho que sim. E estou preocupada com isso, acho que toda a gente devia ser vacinada e acho que devia ser uma coisa gratuita, já não sei se é ou não, porque eu já tomei essa vacina há muito tempo, pronto, já fiquei a saber. Já estou mais solta desde hoje.
Muito obrigado. E faço um apelo para que me arranjem uma ambulância para levar a senhora para casa. Muito obrigada. É uma outra preocupação desta senhora que aceitou estar em direto connosco, aqui a dizer que quer uma ambulância para levar a senhora para casa, mas que está, obviamente, então preocupada com este surto de sarampo, que conta já com 42 casos confirmados, de 117 suspeitas desde que foi revelado este surto aqui no Hospital de Santo António. Como eu dizia, há pouco também falava com um casal que até trouxe a máscara de casa, portanto, aqui fora, e as pessoas que visitam, quem está aqui internado no Hospital de Santo António, nota-se alguma preocupação, uma grande preocupação, mas volto a referir que uma das funcionárias com quem eu falei aqui à porta do hospital dizia que lá dentro, entre funcionários, que o ambiente é de tranquilidade e que, enfim, olham para este surto como um surto já controlado e com colegas já a regressar ao trabalho e, como digo, com um olhar tranquilo e à espera que seja, enfim, dado mesmo como finalizado. A senhora estava, de facto, Márcia, muito mais preocupada com a ambulância, legitimamente, e se alguém puder ajudar, olha, fica o apelo que a própria fez aqui em direto na tarde da SIC Notícias. Estamos quase a fechar este período de debate. Ana Rita, vacinar como direito e dever foi também muito sublinhado pelos participantes. Sim, e deve ser. Eu acho que é uma questão de civilidade. As pessoas têm que estar vacinadas e têm que aderir à vacinação. Mas agora vamos lá ver, que eu acho que isto é muito importante. O que é que me adianta obrigar os profissionais de saúde a estarem vacinados depois todos os outros não estão? Portanto, se eu obrigar os profissionais de saúde e todos os outros poderem escolher se se vacinam ou não vacinam, e se eu não investir na promoção, e se não tiver os serviços abertos todos os dias, e se continuar a ter rupturas de estoque, e se continuar a não ter enfermeiros nas escolas e nas comunidades, e não fizer efetivamente campanhas constantes, porque Portugal é muito prodigioso nisto, acontece qualquer coisa e nós temos que encontrar um culpado. Temos esta coisa punitiva do castigo. E aqui agora foi a questão dos profissionais de saúde. Se querem discutir a obrigatoriedade, e nós, como disse, só estamos disponíveis para o fazer depois de resolver todas as outras questões da acessibilidade à vacinação, então vamos discutir a obrigatoriedade para todos. Aliás, coisa que já se coloca para as pessoas que pedem rendimento social de inserção. Sabia que elas assinam um contrato que diz que só recebem aquele valor se os filhos tiverem as vacinas em dia? Então a obrigatoriedade é só para pobres? É que eu já tinha levantado esta questão quando, infelizmente, morreu aquela jovem com o sarampo e fez esta discussão. Infelizmente. E nós não podemos só discutir as questões de vacinação quando acontecem estas situações. António Araújo, vacinar direito e o dever. Que deverá ser obrigatória a vacinação para todos os profissionais de saúde, desde que o empregador assim o decida. E isto é um pouco, se eu sou um empregador, devo poder decidir quem tenho a trabalhar comigo. Deixe-me só realçar um outro aspecto e, para finalizar, a questão que foi levantada sobre as condições de higiene no Hospital Santo António. Eu sou médico no Hospital Santo António, estive a dar consulta hoje toda a manhã. O ambiente que se vive dentro da instituição é um ambiente de normalidade, com alguns profissionais de saúde a usarem máscara, alguns doentes e utentes a usarem máscara, outros não. Mas salientar que o Hospital Santo António é um hospital em quem os doentes podem confiar, porque tem boas condições de higiene, tem boas condições de salubridade e não coloca de forma nenhuma em causa a saúde da população que serve. Agradeço ao António Araújo, também à Ana Rita Cavaco e a todos os que participaram neste debate, neste especial Informação esta tarde aqui na SIC Notícias. Antes de fecharmos, lembrar que depois das 9 da noite vamos voltar a analisar este problema do sarampo em Portugal numa emissão especial na SIC e na SIC Notícias, em que vão estar Graça Freitas, a Diretora-Geral de Saúde, também a pediatra e antiga Ministra da Saúde, Ana Jorge, Fernando Almeida, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, e ainda Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos. Vai ser depois das 9 da noite, simultâneo SIC Notícias. Agora preparamos para o desporto na tarde da SIC Notícias.